E aí, pessoal, vamos então para o vídeo 3 da nossa página Razão que Gera Emoção. Como prometido, eu vou falar um tema hoje que é muito interessante, que são os 10 estados de vida. Lembrando que é do budismo de Nichiren Daishonin, que eu sigo, e que é uma filosofia de vida aberta a todos. A minha intenção aqui não é fazer uma pregação sobre o budismo, muito pelo contrário, mas através dessa filosofia me mostrar um pouquinho dessa sabedoria e dessa intenção maravilhosa que tem essa filosofia de poder falar do ser humano e como tem a ver com psicologia, com nossa mente, com o nosso espírito. Então, com certeza, você sendo budista ou não, vai se sentir abarcado e super interessado nesse assunto. Claro que eu vou falar rapidamente, porque são 10 estados, são muitos, mas foi um dos temas assim, que mais me encantou quando eu entrei para o budismo. Foi ali que eu percebi o quanto que a gente passa por esses estados e o quanto que as pessoas ao meu redor também passam o tempo inteiro. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, e que eu até falei no vídeo anterior, é que, como diz o nome, estado de vida é mutável. Então por aí a gente já começa a ver a transitoriedade da vida, que nem todo mundo é o tempo inteiro. A gente está sempre se transformando, que é a época boa para poder falar sobre transformação, né? Porque a gente passa tempos muito difíceis, tempos pesados, em que se transformar é quase que uma regra, parece que tem algo nos empurrando para isso. Então fica bem atento aí a esses 10 estados, porque é uma maneira super legal, divertida e interessante da gente poder refletir sobre como transformar. Então a primeira coisa é isso, é a gente compreender, se compreender e compreender o outro, através dessa impermanência da vida, né? De que tudo muda, nada fica do mesmo jeito. E a gente tende a ter esse pensamento, porque fulano nasceu assim, já era, não tem como. Ou as pessoas, por exemplo, quando fazem alguma maldade, olha que horror, né? Já não tem jeito essa pessoa, por mais que vá lá e ajude, não vai ter jeito. E muito pelo contrário, né? Não é impossível, eu acredito muito nisso, que um ser humano não possa mudar. Claro, a única certeza que eu tenho é que vai partir dele. A gente pode ter sensibilização no mundo, pessoas que ajudem, amigos, filosofia, religião, mas se não partir de você mesmo essa mudança, não vai adiantar nada, né? Então, vamos partir desse pressuposto, que estado de vida é algo que muda. Então, quando eu passei a entender isso, eu passei a compreender e a enxergar o outro como fonte de transformação também. Eu posso, de repente, desejar que o outro pense diferente sem querer mudá-lo através da minha verdade. Lembra do vídeo anterior? Que a gente conversou sobre isso? Que existem várias formas de ver a vida, vários caminhos diferentes, né? Mas os 10 estados de vida, assim que eu falar eles pra você, você vai ver que todo mundo passa por eles, não tem como. Você vai se identificar com um ou com dois, assim, de uma forma mais forte, porque eu acredito que a gente tenha tendências a ter um estado de vida que fique um pouco mais de tempo, até que de repente a gente pare e comece a enxergar diferente, né? E aí possa evoluir para um outro estado de vida. Outra coisa muito importante, os 10 estados de vida, eles não são separados, um depende do outro, são interdependentes. Isso quer dizer que quando você está num estado de vida, não quer dizer que você está imune aos outros. Então dentro de cada estado de vida contém um outro estado. Isso é muito interessante, né? Isso faz com que a gente pare um pouco de pensar naquela visão maquineísta de bem, mal, de escuro, claro, de inferno, céu, né? Sai um pouco dessa visão muito, né, unilateral e começa a pensar que pode ter um algo a mais, que às vezes algo que seja muito bom pra gente, ao mesmo tempo pode levar para algo ruim, e algo muito ruim pode nos levar para algo muito bom. Na verdade, chegando numa conclusão assim bem lógica e bem objetiva, é como se não houvesse bem e mal. Somos nós, seres humanos, que interpretamos dessa maneira. Não existe essa coisa de isso é bom, isso é ruim. Não existe no campo da energia. Para nós humanos é sempre assim, 880, ou isso é bom ou isso é ruim. A gente classifica. Inclusive,
de forma até às vezes injusta, a gente classificar as pessoas assim. Ah, porque fulano é bom, não quero ter contato com ele. Fulano é bom, eu quero ter contato. Mas será? Será que todo mundo se resume a só um tipo de pessoa, ruim ou boa? Será que tal circunstância que a gente passa é apenas bom ou ruim? Ou será que de repente uma situação ruim pode nos levar a uma situação muito boa e uma situação muito boa pode nos levar para uma situação muito ruim? Depende tudo da gente, de como a gente enxerga, certo? Então, essa impermanência sobre os estados de vida torna tudo muito mais interessante. A gente passa a julgar menos, porque percebe, de repente aquela pessoa está naquele estado de vida, né, naquele momento. Então você passa a ter sabedoria para lidar com ela. E ao mesmo tempo, você passa a ter sabedoria sobre o seu próprio estado de vida naquele momento e do quanto que você pode mudar, né? Então, sobre o sofrimento, né? Estou sofrendo, as coisas andam muito ruins, a depressão. Quando a gente entende estados de vida, a gente passa a pensar que aquilo não é para sempre, né? Porque a impressão que dá quando a gente está em depressão, e eu falo com propriedade porque eu tenho quadro de depressão, né? E eu trato com remédio, trato com terapia. Não sei se quem está do outro lado aí está se identificando, né? E o budismo também me ajudou muito e continua me ajudando a enxergar as coisas diferentes. Então, quando eu entendi que a depressão estava dentro do primeiro estado, né, do inferior, que o budismo chama de inferior, o estado de inferno, e que existem outros estados, eu comecei a ver que não necessariamente eu ficaria o tempo inteiro, a vida inteira, uma eternidade naquele estado de vida. E só de pensar assim, você já sai desse estado, né? Então vamos lá, você deve estar curioso, né, sobre esses 10 estados. Eu vou citá-los e depois falar rapidamente sobre cada um, certo? Então vamos lá. A gente vai classificar então como os estados inferiores 4 estados, certo? Que é o primeiro, estado de inferno. O segundo, o estado de fome. O terceiro, o estado de animalidade. O quarto, o estado de ira, né? São os 4 caminhos do sofrimento. Já pelo nome você deve entender e imaginar por quê. Depois a gente tem estados que parecem, nossa, esses são maravilhosos. Ok, não vamos julgar agora, né? Mas a gente vai ter no quinto o estado de tranquilidade. O sexto, o estado de êxtase ou de alegria. O sétimo, o estado de erudição. O oitavo, a absorção. O nono, bodhisattva. E 10, estado de Buda. E eu acho legal que no budismo ele fala de 10 de acordo com os 10 dedos da mão. Por quê? Porque a gente acredita que toda a minha vida, né, está nas minhas mãos. Eu tenho o poder de transformar tudo ao meu redor. Então está nas minhas mãos, 10 estados de vida. Achei esse símbolo super interessante também, né? Então vamos lá. Estado de inferno, como eu já tinha falado um pouquinho, a gente pode equiparar à depressão, né? A gente está numa sociedade onde a depressão, ela é uma das doenças que mais está atingindo as pessoas. Na verdade, eu acredito que a depressão sempre existiu. Agora deram um nome e um novo significado para ele, ou de repente as pessoas estão falando mais sobre ele. Mas desde que o ser humano é ser humano, né, a tristeza faz parte do ser humano. Só que a depressão é uma doença muito séria, que deve ser levada a sério, né, que faz com que a pessoa não sinta luz no fim do túnel. E esse é, através do budismo, o estado de inferno. É quando a pessoa não vê nenhum sentido para viver, para existir, como se nada fosse melhorar, né? Ela não consegue perceber que naquele momento que ela está no estado de inferno, vai passar, é passageiro, como todo estado de vida, e que ela pode em outro momento melhorar, né? Infelizmente, muitas pessoas que vivem em constante estado de inferno se suicidam, né? É muito triste esse quadro. A pessoa ela não vê realmente nenhum sentido. Bom, eu não preciso nem falar muito mais, né? O estado de inferno, quantas pessoas não estão nesse estado, né? E que bom pensar que é um estado, que não é permanente. Mas exatamente pelas pessoas acharem que é permanente, é que elas vão sucumbindo. Então é triste. Eu estava com uma depressão muito forte, e aí quando eu fui estudar sobre os 10 estados de vida, ao pensar no estado de inferno, é como se eu estivesse já de fora observando aquela situação em que eu vivia. Então já muda muita coisa quando você classifica, poxa, eu estou no estado de inferno. Isso já é o primeiro passo.
entender que você está num estado que as coisas não estão bem, certo? Às vezes acontece um monte, né? Um ano como esse ano, né, de 2018 foi complicado para um monte de gente. A maioria das pessoas ao meu redor passaram problemas assim muito graves, de doença, financeiro, de relacionamento, né? De tudo. E por que também não dizer sobre a depressão, que às vezes a gente nem sabe de onde veio, a gente sente aquela tristeza, porque a doença ela é assim. Então, quando eu identifiquei, poxa, eu estou no estado de inferno, é o primeiro passo. Porque aí você passa a estar fora do problema, observando. Vou dar um exemplo, essa caixinha de incenso aqui, né? Quando a gente está em depressão, a gente acha que essa caixinha está aqui, ela é minha, eu estou segurando essa caixa, né? Eu identifico que eu estou mal, triste, arrasada e que não há solução nenhuma. Quando eu passo a identificar que é um estado de vida, opa, não sumiu, né? Mas eu estou observando, nossa, eu estou no estado de inferno. Só de você falar isso e pensar dessa maneira, você já sai um pouco desse estado. Você já vai para um outro estado. Porque você consegue se observar um pouquinho de fora. Então, olha que maravilha. Mas tudo bem, ninguém quer estar nesse estado de vida, né? Mas quem nunca? Por mais que você aí do outro lado possa dizer assim, ah, mas eu não estou nesse estado agora. Você pode estar algum dia. Ou alguém ao seu redor pode estar no estado de inferno. Então, só de você observar, você de repente já olha essa pessoa, poxa, ela está precisando de ajuda, eu não vou ficar criticando ela. Né? Que a fulana só fala coisa ruim, a fulana é desagradável. Eu sei porque eu convivo com uma pessoa de família, aliás, várias, muito próximas a mim com depressão. E aí é muito fácil de julgar, né? Dizer que a pessoa não tem disposição, é ela que tem que mudar. Né? Porque, nossa, eu no lugar dela, é sempre nessa coisa do lugar dela. Quando você pensa e entende o estado de inferno, você olha para o outro com outro olhar. E aí vê, poxa, a fulana está precisando de ajuda. Poxa, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? De repente, essa pessoa nunca ouviu ninguém dizer isso, porque é só crítica. As pessoas só julgam que ela não vê nada de bom em nada, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa assim, ela vai se isolando. Né? E de repente ela só quer um olhar diferente. Segundo estado de vida, é um estado também inferior, né, segundo o budismo, é o estado de fome. Eu posso falar com propriedade, que eu mesma tenho um pouco dessa tendência, né? Eu vou falar os 10 estados aqui e você vai ver, você vai identificar, né, algum que seja aquele calcanhar de Aquiles que está te acompanhando um tempo. Né? Quem sabe não é a hora de você mudar o jogo e sair um pouco desse estado, né? O estado de fome não é só o estado de fome em relação à comida, parece que é, mas tem a ver, né? A pessoa, o estado de fome, ele fala assim, da pessoa que tem a gula, né? De comer, comer, comer e nunca se sente satisfeito. Mas o budismo, como uma filosofia de vida muito inteligente, ela vai além. O estado de fome é quando você deseja alguma coisa e nunca se satisfaz. Esse silêncio aí é porque, né, você pode, assim como eu, estar identificando quantos momentos que a gente quer muito uma coisa, mas não se conforma. Quando consegue essa coisa, você quer mais e mais e mais e mais e mais e mais. A gente nunca para de querer, e desejar é do ser humano. Ao contrário do que muita gente pensa, o budismo ele não nega os desejos. Pelo menos a linha que eu sigo, do Nichiren Daishonin, não. Pelo contrário, os desejos levam à iluminação. Por que desejo leva à iluminação? Porque ao desejar, o ser humano costuma sofrer. Não sofrer, cuidado para não pensar que esse sofrimento é algo... Eu não estou categorizando que tipo de sofrimento é esse, é muito sofrimento. Eu quero dizer o seguinte, se eu quero... Essa caixinha aqui vai me servir muito hoje. Se eu quero muito essa caixa e ela está longe de mim, isso é um sofrimento, ou seja, eu quero muito. Então, enquanto eu não tenho um objeto de desejo, eu vou sofrer. Veja bem, não estou dizendo sofrimento a nível de depressão. É um sofrimento humano, é o desejar, né? Como se a minha vida se resumisse aquilo. Então, tem pessoas que desejam coisas que são efêmeras, né? A pessoa que é vidrada em jogo de futebol, por exemplo, o time perde, nossa, porque ela tinha um desejo muito grande de que o time ganhasse. Nossa, fica arrasado, né? Passa até a mudar a sua próprio estado de vida naquele momento por causa
do time ter perdido. Então eu falo um pouco disso. O desejo, né, ele vai gerando essa eterna busca. Então não há nada de errado em desejar. A questão é como se deseja, né? Então o estado de fome fala sobre isso, de você perceber que você quer as coisas, mas você nunca se satisfaz. Aquilo sempre vai ser um fardo para você. Acontece muito com pessoas, por exemplo, consumistas, né, que elas compram as coisas, chegam em casa e quando vê, se arrepende, né? Ou então até nos relacionamentos, a fome, né, de ter as pessoas o tempo inteiro fazendo as suas vontades. E a gente vê estado de fome para tudo quanto é lado. As pessoas querem, as pessoas desejam e nunca se satisfazem. O pouco é pouco demais. E o muito também é pouco, sabe? Então vamos refletir aí. Se a gente tem essa tendência a sempre querer, né, a querer comer demais em todos os sentidos e nunca se sentir saciado. Então o estado de fome, ele vem falando isso. Agora, uma coisa muito interessante que o budismo cita é que o estado de inferno, fome, animalidade e ira, eles são, né, quer dizer, tirando a ira, eles são inconscientes. A gente age assim meio que pelo instinto. O de ira não. O de ira a gente tem consciência dele, né? Vamos logo então falar aí do estado de animalidade, como diz o nome, né? É quando a pessoa é guiada assim plenamente pelos instintos, né? Você fala animalidade, você acha que é sexo. Não, mas não é só sexo, é tudo que você faz sem pensar, né? Se arrependendo ou não depois. É uma coisa instintiva, animalidade. A pessoa, sabe, que às vezes briga com a outra por nada. A gente vê muito isso em cenas de supermercado, né? Tá lá as pessoas no mercado e a pessoa, enfim, de repente, sem querer, pisa no pé da outra e a outra quer bater, grita, né? Eu mesma estava numa situação há pouco tempo na praia, estava andando de bicicleta e parei, né, para esperar o sinal abrir e veio um rapaz numa bicicleta eletrônica, né? E, enfim, e aí ele começou a gritar comigo, porque eu não tinha que estar ali, eu tinha que estar esperando do outro lado para ele poder passar, e ele se enfiava no meio dos carros, sabe? Tem muito a ver com o estado de animalidade. A pessoa que ela fala sem pensar, né? Ela fala assim de uma maneira animalesca, que agride as pessoas de uma maneira, né, sem ter nenhum tipo de razão. Mas diferente do estado de ira, que é o quarto, ela não tem consciência na hora, ela age por pura impulsividade. Quem nunca, né? Que fala assim, eu agi sem pensar naquele momento, né? E depois se arrepende. O estado de ira, que é o quarto, não. O estado de ira, eu penso que é um dos estados de vida mais perigoso e que está, assim, super em voga na nossa sociedade, que é o que eu falei no vídeo passado, que é o dono da verdade. Só que no estado de ira, a pessoa tem consciência do que ela está fazendo. Ela pode ser fria, calculista, arrogante, né, naquele momento ali, e aí o que vai acontecer? Ela vai atingir o outro por pura maldade. E vamos lá, todo mundo, criança, mulher, homens, velhinha, qualquer ser humano tem maldade dentro de si, né? E quando ele está nesse estado de vida de ira, é aquele momento do Facebook que a pessoa quer provar para todo mundo que ela tá certa, e aí ela gera toda a treta, né? A famosa treta, e ela tá naquele momento que ela tá certa, tá todo mundo errado, e aí ela não vai medir esforços para poder ficar numa discussão interminável e dessa maneira atingir o outro, só que ela tem consciência. Então ela também pode agir, né, no terceiro estado de animalidade, na forma grosseira como que ela trata os outros, mas se ela estiver no estado de ira, ela vai ter consciência. Então sim, ela pode se arrepender depois ou não, mas naquele momento ela sabe, alguma coisa na cabeça dela diz assim, eu sei que eu estou machucando aquela pessoa, né? Então eu acredito que ou você pode estar se identificando nesse momento com isso, ou ver ao redor, né? Porque se você abrir uma rede social, você vai ver direto essas situações, né, de estado de ira. A gente está numa sociedade em que provar que é verdadeiro, que você está certo, é muito melhor do que ser feliz. Então o estado de ira está aí.
né? O que acontece nesses 4 estados de ira é que a gente tende, quando a gente está numa vibe ruim durante um tempo, a gente fica transitando entre o estado de inferno, ira, fome, animalidade, entende? Então você está no estado de inferno, onde quer se isolar, não quer falar com ninguém, mas aí de repente alguém te liga e te insistindo para fazer alguma coisa, e você começa a gritar com ela, e você vai para de animalidade, entende? Então, esses 4 estados de vida, eles são muito interligados, porque as situações vão acontecendo e você vai transitando nesses estados, né? E é muito difícil sair desses 4, mas é possível, ok? No próximo vídeo a gente continua.